pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel, esse é mais um vídeo nosso aqui no canal e hoje eu volto com o quadro Pequenos Grandes Textos do Pensamento Ocidental. E hoje quem eu trago para vocês é esse belíssimo texto escrito por Platão, Apologia a Sócrates, um dos principais textos da história da filosofia que inaugura toda uma linha de pensamento e demonstra para a gente, já desde a antiguidade clássica, como aquelas pessoas que procuram fazer um questionamento, uma reflexão, correm sérios riscos de serem perseguidos, acusados falsamente e sofrer com processos como, por exemplo, escola sem partido, doutrinação ideológica e coisas por assim dizer. Talvez Sócrates tenha sido o primeiro a passar por isso na história de todo o pensamento ocidental. E o que diz esse texto? Pois bem, a gente sabe que Sócrates é considerado um dos filósofos mais importantes da antiguidade clássica, mesmo não tendo escrito absolutamente nada, mesmo não tendo deixado escrito nenhuma pequena linha sobre o que de fato ele pensava, o que de fato ele acreditava. Contudo, tudo aquilo que nos chega sobre Sócrates são escritos por seus discípulos, entre eles o mais importante, Platão, que utiliza Sócrates como um personagem de seus textos e geralmente escreve seus textos na forma de diálogos. O mais importante, o mais famoso deles, e que eu costumo indicar como um dos 10 livros mais importantes da história para os meus alunos, é o livro A República. Mas um livro interessante, curto e genial é o texto Apologia a Sócrates. Como nós sabemos, Sócrates foi acusado de corromper os jovens de Atenas e foi acusado também de pregar uma falsa religião, de acreditar em falsos deuses, de distorcer o pensamento desses jovens e por isso foi condenado à morte. Sócrates, por sua vez, poderia ter fugido, mas ao invés de fugir, ele aceitou as acusações, elaborou a sua defesa e aceitou a sua condenação, tomando um veneno chamado cicuta e morrendo. Apesar de, como descreve Platão nesse texto, o tempo inteiro Sócrates se mostrou inocente, o tempo inteiro Sócrates rebateu as acusações, mostrando que, na verdade, as acusações feitas contra eles eram acusações falsas, eram acusações infantis e, em certo momento, eram até mesmo acusações invejosas. Talvez a parte mais importante desse texto se manifesta entre as páginas 73 e 74. Vamos ver o que Sócrates diz sobre a sua acusação. Vós tendes conhecimento de que os jovens, que dispõem de mais tempo que os outros, os filhos das famílias mais ricas, seguem-me de livre e espontânea vontade, e se alegam em assistir a esta minha análise dos homens, inúmeras vezes procuram imitar-me, e tendem, por sua vez, por conta, analisar outras pessoas. Sem dúvida, deparam-se com numerosos homens que julgam saber alguma coisa, e sabem pouco ou nada. Então, aqueles que são analisados por eles voltam-se contra mim, e não contra quem os analisou, declarando que Sócrates é o homem por demais infame, corruptor dos jovens. E se alguém o indaga, afinal, o que faz e o que ensina este Sócrates para corromper os jovens? Nada respondem, porque o desconhecem, e só para não mostrar que estão confusos, dizem as coisas que comumente são ditas contra todos os filósofos, além de afirmarem que eles especulam sobre as coisas que se encontram no céu e as que ficam embaixo da terra, e que também ensinam a não acreditar nos deuses e apresentam como melhores as piores razões. A verdade, porém, é que esses homens demonstram ser pessoas que dão a impressão de saber tudo, porém, naturalmente, não querem dizer a verdade. E este é o motivo pelo qual lançaram-se contra mim os meus acusadores. Então, jovens, esse texto de Sócrates é genial, porque ele mostra como geralmente são vazias as acusações das pessoas contra aqueles que procuram pensar e refletir um pouco diferente. Sócrates antecipa em 2000 anos as acusações, por exemplo, que são feitas hoje contra filósofos, contra professores de doutrinadores. E como, quando você pergunta o que é um professor doutrinador, as pessoas fogem dessa resposta e não sabem o que responder e procuram dizer coisas vagas. O que aconteceu com Sócrates há mais de 2000 anos atrás continua acontecendo hoje. Por isso, o texto Apologia a Sócrates de Platão é um dos pequenos grandes textos da história que está imortalizado aqui e continua-se atual
hoje como foi atual há 2000 anos atrás. Pois bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like, curta, compartilha. Diga aí pra gente o que você acha desse texto de Sócrates, de Platão, se ele realmente é um dos textos mais importantes da história. E é claro, se inscreve no canal. Forte abraço a todos e valeu!